alegre aqui? Então fala comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Eu ultimamente tenho falado para os irmãos que eu sou batisbleia. Meu pai é pastor dos antigos, das Assembleias de Deus. E eu tenho um irmão que ele é pastor da Batista. E a igreja é do Senhor, é uma só. Né? E nós temos servido ao Senhor como Ele manda, onde Ele quiser que a gente vá, e do jeito que Ele quer que a gente fale, com tudo que esteja na direção dEle. Né? E eu vou me apresentar para vocês com uma canção, cantando. Eu achei essa canção fala muito sobre mim. Então, eu vou me apresentar dessa forma. Você pode soltar aí, meu amado? Eu sei que vocês devem conhecer. Cante comigo, adorando ao Senhor. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, oh Deus, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, aleluia. Não foi eu que escolhi servi-lo, mas Ele me escolheu, assim como escolheu a você, para ir e dar frutos. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequena, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, oh, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Cante comigo. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Obrigada, Jesus.
Aleluias. Pois é, essa é a minha história. Eu não merecia estar aqui, mas o amor dele me alcançou. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Texto bastante conhecido, mas eu acredito que o Senhor tem algo novo a ministrar no teu coração, com toda a simplicidade da nossa alma, mas a palavra dele é nova, se renova a cada dia, e eu sei que ela pode se renovar no teu coração esta noite, e alcançar o propósito para o qual ela é enviada, né? Que a palavra mesmo nos diz, que ela é como a água, a chuva que cai, e alcança o propósito para o qual foi enviada. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, a partir do 16. Eu vou ler, vocês que conseguiram abrir me acompanhem, os que não ouçam. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os lançaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos começar com esse verso e eu quero terminar com ele. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê. Eu quero tu e a tua casa. Eu sei que essa palavra é conhecida, é um texto bastante conhecido. Talvez você já pensou aí, o que eu poderia aprender de novo nessa palavra? O que o Senhor poderia ministrar no meu coração esta noite? Mas não se engane, a palavra do Senhor, ela sempre nos surpreende. O texto começa, se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu colocaria: o terremoto de Deus. O terremoto de Deus. Vamos ver. O terremoto de Deus, o que ele causa? Existe, irmã, sim, o terremoto de Deus, nós vimos aqui. Mas veja bem, o texto começa dizendo que Paulo e Silas, eles estavam no caminho da oração. No caminho da oração é o único caminho que você vai desenvolver uma intimidade com Deus. Para você conhecer, desenvolver uma amizade, quanto mais você conversa com a pessoa, quanto mais tempo você passa com a pessoa, mais você vai se deixar ser conhecido pela pessoa, né? E a pessoa vai ser conhecida de você.
através da convivência, do diálogo, da conversa. E veja bem, a oração não é diferente com a oração. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós conversamos com o Senhor, mais nós conhecemos sobre Ele, sobre a sua vontade para nossas vidas. Esses dois homens, eles tinham costume da oração. Não era uma coisa de vez em quando, não era uma oração quando estava com vontade ou quando sentia. Quando eu sentir de Deus, eu vou orar. Quando a coisa apertar, eu vou orar. Quando o pastor convocar, eu vou orar. Não, era algo costumeiro. Eles estavam indo à oração, eles tinham o caminho da oração. Só que é interessante que, quando nós temos o costume da oração, significa que você vai crescer em intimidade, em comunhão com Deus, mas também você vai adquirir algo precioso, importante, que não pode faltar na vida do cristão, que é o quê? Autoridade no nome de Jesus. Fala comigo? Autoridade. Nós só adquirimos autoridade no nome de Jesus através da oração. Esses homens, eles adquiriram isso, eles tinham essa intimidade com Deus. Ter autoridade no nome do Senhor Jesus é poder usar o nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Usar o nome de Jesus. Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso. Se você tem alguém importante aqui na terra, que você pode chegar em algum lugar, que você vai precisar de um serviço que é difícil e foge do seu controle, mas você conhece muita gente importante, e você fala assim, eu vim fazer esse serviço e trouxe aqui uma carta de recomendação, me recomendando fulano de tal, essa tal autoridade. Você já tem uma porta aberta ali. Quando a pessoa olha, nunca te viu, mas quando olha a carta que você apresentou, vai falar assim, pode entrar, te oferece uma água, te manda sentar num lugar privilegiado. Não sei se alguém já passou por isso, mas é mais ou menos assim. Agora você imagina o que é ter autoridade para usar o nome de Jesus. O nome todo-poderoso. O nome que faz o que o homem não pode fazer. Aquele que faz o que o homem fala assim, não tem mais jeito. Aí ele fala, tem. Eu estou falando do nome daquele que o homem fala assim, o médico deu a última palavra. Aí ele fala, não, a última palavra quem dá sou eu. É esse Jesus que eu estou falando. Porque hoje tem muitos Jesus por aí, tem muitos deuses por aí. Mas eu estou falando desse Jesus, desse Deus Todo-Poderoso. Que abre porta, que faz você chegar na simplicidade de Havaiana com a roupa mais simples que você está, num lugar importante, mas na hora que você chega, tem algo especial com você e você tem atendimento privilegiado. Alguém pode até nem entender e vai olhar para você, mas quem é ela? Quem é ele? Sou filha do rei. Sou filha do general de guerra. E aí muitas portas são abertas para você, ninguém nem sabe, mas você sabe. Por quê? Porque você sabe a quem você serve. Você sabe em quem você tem crido. E você tem uma autoridade que ninguém pode roubar. Sabe por quê? Porque você adquiriu no caminho da oração. Você adquiriu quando ninguém estava vendo. Você adquiriu lá no seu quarto. Não tinha nada para lhe filmar, não tinha um microfone bonito, não tinha uma banda para lhe acompanhar, não. Quando você louvou aquela canção com seu coração quebrantado, ali você estava adquirindo a autoridade da parte de Deus. Ninguém te viu, mas Ele te viu. E o que você tinha para receber, você recebeu. Ai, irmã Sil, eu quero isso, é maravilhoso, é poderoso. Eu concordo com você, é poderoso. Uma coisa maravilhosa é poder usar autoridade no nome do Senhor. Mas, tenho mais. Usar autoridade no nome do Senhor é só para quem tem autoridade. É só para quem desenvolveu essa intimidade. Porque tem muitos aí querendo usar o nome do Senhor sem ter autoridade. Tem gente que usa até como jargão. O sangue de Jesus tem poder. E não tem autoridade nenhuma. Você sente até frieza quando a pessoa fala. Porque você vê que não tem comunhão. Que não tem intimidade. Mas eu estou falando aqui com um povo que eu sei, que sabe o que é comunhão e intimidade com Deus. Mas às vezes a gente precisa de alguns alertas. Às vezes a gente precisa ser avisado de algumas coisas.
Porque às vezes esquecem de avisar para a gente, ou às vezes a gente lê e não entende. Mas o Senhor nos deu a mente dele e Ele não vai nos deixar enganado. À medida que eu cresço em comunhão e intimidade com Deus, eu tenho autoridade para usar o nome dEle. Mas toda vez, em algum momento eu vou precisar usar essa autoridade. Não precisa, um crente sábio, né? Ele não vai sair por aí dizendo, eu tenho autoridade para usar o nome do Senhor. Tem demônio aí para eu expulsar? Ninguém vai fazer isso, né? Eu sei que não vai. Eu mesmo não quero estar por aí espantando, expulsando o demônio, não. Eu quero estar sentindo a presença de Deus, que o demônio fique bem longe de mim. Mas se ele aparecer, eu preciso usar a autoridade que eu tenho no nome do meu Jesus. Mas o que eu quero, meus amados irmãos, igreja do Senhor, é deixar claro algo muito simples, mas que às vezes alguém não avisa para a gente. Usar autoridade no nome do Senhor há uma responsabilidade muito grande. O que eu quero dizer para vocês, com toda a simplicidade do meu coração e com base nesse texto que nós lemos, que toda vez, em algum momento, você que tem autoridade do nome do Senhor e em usar o nome do Senhor, em algum momento você vai precisar e você vai usar. Mas esteja preparada, esteja preparado para a fúria do inimigo contra a sua vida. E às vezes não avisa isso para a gente. Às vezes a gente chora, Deus mandou você falar algo, você falou, e não aceitaram a mensagem que foi da parte de Deus. Você usou uma autoridade da parte do Senhor, usou o nome de Jesus, e não foi aceito, foi rejeitado. Não é assim? E quantas vezes você foi lá, oh Deus, foi o Senhor quem mandou. E quem disse que toda vez que você usar autoridade no nome do Senhor, você vai ser aceito, você vai ser aplaudido ou abraçado? Quem te disse isso? Lembra que algumas vezes Jesus foi até expulso? Que ele expulsou espíritos malignos, que quando via ele chegar, falava, o que você está aqui? Por que você veio nos perturbar? E ele repreendeu. E o que fizeram? Expulsaram ele daquele lugar. Estou falando de Jesus. Imagine eu e você. Então esteja preparado, porque quando você usar a autoridade do nome de Jesus, você vai ter ameaças do próprio inferno contra a sua vida. A autoridade, ela serve para quê? Para expulsar demônios de ambientes, de pessoas. Às vezes você não vai nem abrir sua boca, amada igreja. Às vezes você só vai chegar, você só vai estar no ambiente. Mas o que você carrega é maior do que você. O que você carrega denuncia a corrupção do lugar. E quando você chega, o demônio se sente ameaçado. Eu não sei vocês, mas eu já cheguei em lugar querendo só resolver minha vida pessoal. Só coisa, estava até esquecendo que eu carregava autoridade. Não esquecendo que eu tenho o meu Jesus aqui dentro de mim, não tem como. Mas você está ali então, e de repente você chega e quando alguém te olha, aí você fala, já sei o que é isso que está olhando para mim. Aí você fala, aí você tem que olhar assim também. Vem, que maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Tem hora que a Bíblia fala assim, resiste o mal. Vocês conhecem Efésios 6:10? Resiste, mas tem hora que ele fala o quê? Foge da presença do mal. Ô irmã Silvia, como é que eu vou saber a hora que eu tenho que resistir e a hora que eu tenho que enfrentar, a hora que eu tenho que fugir? Exatamente, quem tem a comunhão e a autoridade da parte do Senhor, ele tem o quê? O espírito de discernimento. Ele vai saber muito bem. É algo que não pode nos faltar. E onde é que eu vou adquirir? Na oração. Aí veja bem, você usou autoridade. Toda vez que você usar autoridade no nome do Senhor, esteja com toda a armadura. Lembra lá do apóstolo Paulo? Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque quando você usar autoridade no nome do Senhor, ele vai ficar com tanta raiva, e vai, o inimigo de nossas almas, e vai procurar
armar cilada contra a sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, já lá em Efésios também, ele vai falar, ora, medite na palavra, ora, mas também vigia. Porque se você orar, se nós orarmos e não vigiarmos, orou, se santificou, buscou o Senhor ali, mas na hora que saiu, não vigiou, já caiu na cilada do inimigo. Você entendeu? Então, é um conjunto de coisas. Aí, veja bem, você usou autoridade no nome do Senhor, porque você tem essa autoridade. Quando você usou autoridade, o inimigo lançou o quê? A cilada dele, armou a cilada contra a sua vida. Isso aconteceu com Paulo, nesse texto. Vamos ver qual foi a primeira cilada nesse contexto, não a primeira cilada da vida deles, né? Que o inimigo já tinha raiva daqueles homens, eles já tinham autoridade. Eles adquiriram, não foi só no caminho daquela oração, era um caminho, longo, um caminho de muito tempo. Veja bem, o texto fala, Paulo e Silas se depararam com a primeira cilada. Qual foi a cilada? Eles estavam onde? Fazendo o quê? Estavam se divertindo, iam para o shopping? Eles estavam fazendo o quê, irmãos? Eles estavam indo ao quê? Nós falamos? Ao caminho da oração. Como assim, irmã Sil? A cilada veio quando eles estavam indo à oração. E sabe qual foi a cilada? Tinha a mulher, vocês conhecem o texto, só para a gente relembrar. Eles iam passando naquele caminho e quando passava tinha aquela jovem. Estes homens que vos anunciam o evangelho. Estes homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Era verdade isso que aquela moça, que aquela jovem estava falando a respeito daqueles homens? Era uma verdade? Me ajudem, era? O irmão Sil, era uma verdade. Mas o que ela estava fazendo? Ela estava elogiando. Era um elogio, uma verdade, mas falada pelo espírito do engano. E aí eu começo a deixar a primeira observação para nós. Alguns elogios. Elogios é bom, irmã Sil? Você está dizendo que elogio não é coisa boa? Mas é claro que é. Irmãos, homens, servos de Deus, elogie suas esposas. Mulheres, elogie seus maridos. Elogio é bom, é saudável. Pode elogiar uma amiga? Pode sim. Né? Jovem, se elogie. Agora, cuidado com o elogio que não vem da parte de Deus. Porque pode corromper o teu coração. Se Paulo e Silas não tivessem o discernimento para entender que aquele elogio não vinha da parte de Deus, eles seriam corrompidos. Mesmo que era verdade o que aquela mulher estava falando a respeito deles. Eles eram servos de Deus, era. Mas o que revelava aquela mulher era um espírito de engano. Para quê? Quem era que ia receber o mérito se eles aceitassem? Se eles ficassem se achando? O próprio Satanás, o próprio inimigo que oprimia aquela mulher, era que ia receber a glória. Olha o perigo. A glória que era para ser dada a Deus, quem ia receber era o inimigo que oprimia a vida daquela mulher. Mas Paulo e Silas, olha que coisa linda. O texto fala que Paulo e Silas, o que acontecia? Eles se perturbavam. Ao ouvir aquela voz, eles se sentiam perturbados, que o mesmo espírito que estava em Paulo e Silas possa perturbar a mim e a você quando recebermos qualquer tipo de elogio que não venha da parte de Deus, para que o espírito de ousadia, de autoridade que está em nós possa repreender. Às vezes um elogio, você canta tão lindo, você prega tão bem. Irmão, sim, mas é verdade, há pecado nisso. E se quem está falando, não está falando da parte de Deus, encher o teu ego? E roubar a nossa humildade. E a gente cair na vaidade de deixar de dar a glória a quem é devido e querer a glória para nós. Achar que nós sabemos alguma coisa. Mas eu tenho curso de teologia. Mas eu fui me formar lá, não sei aonde. Mas eu sou bacharelada. E daí? E daí? Se a glória não é minha, é dele.
Vocês entenderam? Vai ter momento que vai ter elogio, que você, por ser educado, por ser ético, talvez você só vai falar que o sangue de Jesus tem poder, está repreendido Satanás. Eu rejeito esse elogio. Sabe o que eu gosto? É quando alguém vem e fala assim, Deus falou comigo. Eu falo, obrigada, Jesus. Porque às vezes, eu falei aqui, vou falar novamente, às vezes Deus manda a gente ministrar uma palavra onde a maioria não vai gostar. E aí agora? Eu não vou receber elogio. E se eu gosto de elogios, como é que vai acontecer? Eu não estou aqui falando contra elogio, não. Eu sou uma dessas, eu me arrumo e quero que meu marido me veja e fale que eu estou bonita. Ou é só eu, vocês querem não, mulheres? Está ouvindo, homens? Elogio é maravilhoso quando vem direcionado por pessoas da parte de Deus, coisa boa. Um elogio saudável. Mas se não vier da parte de Deus, nós rejeitamos. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Paulo e Silas, o texto fala que eles se perturbaram. O coração deles já estavam angustiado, porque não foi só uma vez não, hein? Não foi só uma vez não. Dá-nos a entender que foi por várias vezes, por algumas vezes, ela repetia aquela palavra. Aí até que chegou o momento, o que ele fez? Ele usou o que, igreja? O que eles usaram? Vocês são fracos, vocês são fracos porque vocês são assembleianos. Eles usaram o quê? A autoridade no nome de Jesus. Na hora certa, eles usaram autoridade porque eles tinham autoridade. E eu imagino, eu vejo a cena, em nome de Jesus, sai dela. E tem hora que dá vontade de fazer assim mesmo, tem gente que é tão perturbado. Só para as irmãs entenderem, uma vez eu costurava com a irmã lá, ela fazia costura para mim, e eu peguei, fiz uma costura, eu não tinha o dinheiro na hora e fui levar depois. O esposo dela não era cristão, recebeu o dinheiro, pegou o dinheiro, ela não estava na casa, ela era uma serva de Deus abençoada, ele pegou o dinheiro e foi fazer um jogo do bicho. E aí depois esse homem me encontrou e só faltou me abraçar. Oh, irmã, seu dinheiro é abençoado, irmã. Eu fiz lá a fezinha e eu ganhei tanto, irmã. E aí vai ter hora que dá vontade de botar a mão, sai Satanás da vida dele. Aí eu, não, irmão, não, amigo, não me bota nesse bolo, não. Jesus não está nisso, não. Meu dinheiro é abençoado mesmo, o que vem para a minha mão é abençoado. Mas depois que sai da minha mão, que vai para a mão do outro aí, não sei como usou, não vai ser mais abençoado. Vocês entenderam? Temos que ter cuidado com o elogio. Vem como elogio, não vem desfazendo, não. Vem dizendo algo bom a seu respeito, porque é justamente o espírito do engano para nos confundir. Vocês estão entendendo, igreja? Eu estou conversando com vocês, é uma conversa. Aí o texto fala que eles repreenderam, em nome de Jesus, o espírito maligno de engano da vida daquela moça. Imediatamente saiu dela e os olhos dela se abriram. Aí o que fizeram com Paulo e Silas? O que aquela comunidade fizeram? Reconheceram, né, a autoridade que tinha na vida deles. Porque eu já vi, irmãos, eu sei que vocês conhecem de Bíblia, mas eu já ouvi pessoas pregando e falando assim, o que vem da parte de Deus, o homem aceita. Se é Deus que está mandando, a igreja vai aceitar. E eu vim aqui para dizer para vocês que não vai, não, nem sempre vai aceitar, não. Às vezes Deus vai usar porque nós somos assim. Irmã Silvia, tu está dizendo que Deus já falou contigo e você rejeitou? Já, irmã, eu aqui que estou falando com vocês, já aconteceu. De Deus me exortar e eu rejeitar a exortação dele. Vocês me entenderam? Então vai ter momento que Deus vai te usar, você vai usar a autoridade no nome dele e não vai ser aceito. E eu provo aqui dentro do texto que nós lemos, quando Paulo e Silas repreendeu o espírito maligno da vida daquela jovem, se aquela jovem voltou em si, começou a perceber que ela vivia em outro mundo, que a mente dela não era normal, que era possuída por um espírito maligno. Se aquele povo fosse um povo temente a Deus, eles iriam perceber a realidade daquela jovem e iriam fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados, abraçar aquela jovem e querer o Deus que Paulo e Silas servia também. Mas só o que eles fizeram?
a ganância, o amor ao dinheiro tinha já roubado o coração daqueles homens, daquela cidade. E o que eles fizeram? Tiraram as roupas de Paulo e Silas. O texto fala que eles surraram Paulo e Silas publicamente. Mas ainda acharam pouco, levaram para as autoridades da cidade e depois fizeram o quê? Lançaram na prisão. Aí eu pergunto para a gente, segredinho aqui para nós, se isso acontecesse nos nossos dias atuais, com um de nossos irmãos, será como agiríamos, reagiríamos? Também, né? Falta de sabedoria, né? Vai lá para a rua, mexer. Sabe que aquele povo é maligno, para que vai para lá? Será que nós iríamos agir como? Será que nós iríamos fazer como aquela igreja lá também, da época da irmã Maria, que Pedro foi preso e juntou o grupo das irmãs e foram lá para a casa da irmã Maria orar, interceder, Jesus, solta a irmã Pedro, Jesus. Que são histórias parecidas, né? Será que nós iríamos falar assim, Deus usou o irmão Paulo e Silas, vamos juntar a igreja, vamos orar para Deus livrá-los da prisão? Porque às vezes quando Deus usa entre nós alguém com autoridade, e aquela autoridade que Deus deu para a pessoa e a pessoa usou, muitas vezes é rejeitado. Nós mesmos às vezes rejeitamos. Eu acredito que isso acontece aqui também, né? Porque aqui tem gente crente que erra também, que está aprendendo a cada dia até chegar nos céus. Veja bem, mas o que aconteceu com Paulo e Silas? Foram levados à prisão. Tinha intimidade com Deus, tinha uma vida de oração. Quando precisou, usou a autoridade que tinha, expulsou o espírito maligno. E o que eles receberam em troca? Humilhação. Foram espancados e foram parar na prisão. Vocês conhecem a história. Quando eles pararam na prisão, e aí agora? Deus estava nisso? Como entender, irmã Sil? Porque vai acontecer de chegar em alguma situação da tua vida. Esteja preparado. Você que tem intimidade com Deus. Você que carrega essa autoridade. Esteja preparado. Que vai chegar em algum momento que você não vai entender nada do que está acontecendo. Mas não se preocupe. Continue usando a autoridade que Ele te deu. Mesmo se parecer que está sem força. Mesmo se as lágrimas embaçarem os seus olhos, mesmo se o seu coração estiver ferido, mas você não perdeu a autoridade. Mesmo se quando você usou a autoridade, rejeitaram, não entenderam, não se preocupe, continue debaixo da mão do Onipotente. Guarda o teu coração. Ele vai querer até dizer, não era autoridade, por isso que aconteceu isso. Você não tinha autoridade, por isso que você passou por isso. Você está nessa prisão aí, ó. Falou o nome do seu Jesus, olha o que Ele deixou acontecer com você. Mas você não é irmã do ciclo de oração. Mas você não é aquela que vai para a igreja quase todo dia. Mas você não é aquela que entrega dízimos e oferta. E olha o que teu Deus está deixando você passar. Eu acho que Ele não está ouvindo as tuas orações. Isso também pode ser cilada de Satanás para roubar a tua fé. Não dê ouvido o que ele está falando. Mas Paulo e Silas foram para a prisão e o que aconteceu? Eles chegaram lá e eles ficaram chorando, chorumigando, perguntando a Deus por que eles estavam naquela situação. Foi isso, irmãos? Não. Aí é onde eu quero falar para vocês. Tudo aquilo que estava acontecendo era a permissão de Deus. Sabe por quê? O terremoto de Deus estava para acontecer. Irmã Sil, eu nunca ouvi ninguém pregando isso. Eu posso até acreditar. Mas eu quero falar que dentro desse texto, com respaldo bíblico, que o terremoto de Deus acontece. Quando nós ouvimos o terremoto, essa palavra, ela já soa meio assim, esquisita para a gente. Porque quando se fala em terremoto, a gente lembra do terremoto natural, que chega, causa destruição, causa morte, não é isso?
pavor, destrói tudo. É um cenário de guerra, é um cenário de dor, de choro, de destruição. Esse é o terremoto que nós conhecemos. Mas eu estou falando aqui do terremoto de Deus. Esse terremoto que eu estou falando, ele acontece para colocar tudo no seu devido lugar. O terremoto de Deus acontece na vida daqueles que têm intimidade com Deus para colocar tudo no seu devido lugar. Eu não sei na tua vida, eu não sei na tua casa, se tem alguma coisa fora de lugar, se tem alguma coisa fora de lugar na tua família, na tua casa, na tua rua, na tua vigilância. Eu vim aqui dizer, se tu é um crente que tem intimidade com Deus, se você caminha a caminhada da oração, e em algum momento você vai usar a autoridade no nome do Senhor, e quando você usar essa autoridade no nome do Senhor, esteja preparada para a cilada de Satanás, mas não se preocupe, porque o Deus que você serve, Ele nunca perde uma batalha, Ele nunca perde uma guerra. Pode até parecer, vai chegar algum momento que você vai falar, Deus, agora eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Eu não sei mais, Senhor, o que eu tenho que fazer. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já. É essa palavra que muitas vezes Deus quer ouvir de nós. Sabe por quê? Porque sempre a gente quer, Deus, está em tuas mãos. Está em tuas mãos, Senhor. Coloca em tuas mãos. E aí a gente vem com a outra por cá. Fazer do nosso jeito. Então a gente não está colocando na mão de Deus, mas na hora que você deixa na mão de Deus, na hora que você fala assim, Deus, eu não sei mais o que fazer, aí Ele fala, pode deixar comigo que eu faço. O que Paulo e Silas podiam fazer naquela prisão, irmãos? Todo acorrentado, machucado, humilhado. Toda a cidade estava contra aquele homem, porque eles tinham tirado o lucro da cidade, ó. Homens gananciosos, amantes do dinheiro. Tinha amor pelo dinheiro, que a Bíblia fala que é o quê? O amor ao dinheiro é o quê, irmãos? Mais alto, o amor ao dinheiro é o amor ao dinheiro. Era o que estava o coração daqueles homens. Mas aí Paulo e Silas fizeram o quê? Só tinha uma coisa para fazer. Só tinha uma arma para usar. Eu não sei se você já começou a entender o que Deus está falando com você. Você tem uma arma poderosa. E eu não sei porque você não está usando ainda. Às vezes a gente usa a arma que a gente tem de forma errada, né? Deus, por que eu estou nessa prisão, meu Deus? Eu estou numa prisão, eu sinto, meu Deus, que eu estou em uma prisão. E eu venho aqui para dizer a você que realmente você está na prisão. Mas se você está nessa prisão, tem um propósito. Ô, irmã Silvia, eu quero liberdade. Eu oro sempre assim, irmãos, ó. Deus, eu quero vida em abundância, eu quero liberdade para te servir, Senhor. Não deixa que nada e nem ninguém roube essa liberdade que eu tenho no Senhor. Eu quero liberdade para te servir, Senhor. Como o Senhor quiser me usar. Se é numa igreja batista, falando para os meus irmãos que tem um jeito mais calmo de te adorar, amém. Se é na igreja assembleia, no meio dos meus irmãos lá dentro, amém. Se é, Senhor, no hospital com pessoas doentes, é lá que o Senhor me quer, amém. Onde o Senhor quiser, eu quero é ter liberdade para te adorar, independente do lugar, independente da situação, independente como esteja o meu coração. Eu quero é ter liberdade para te adorar. Mas só que vai acontecer, igreja do Senhor, algum momento, algumas situações que nós iremos nos sentir em uma prisão. E eu confesso que eu já chorei, Senhor, eu me sinto em uma prisão. E às vezes é realmente a prisão. Por quê, irmã Sil? Tem um propósito nisso? Tem. Porque tem algum preso ali que só vai ser liberto através da tua vida. E para ele ser liberto, você vai precisar entrar naquela prisão. E sabe quem é que Deus permite que vá à prisão? Só quem tem intimidade com Ele. Lembra a intimidade que você adquiriu lá no quarto sozinha? Então Ele vai permitir que você entre em algumas prisões. Sabe por quê? Porque Ele quer libertar os prisioneiros.
Então, o terremoto de Deus acontece para colocar tudo no seu devido lugar. Ô, irmã Sil, irmão Paulo e Silas estavam no lugar deles? A prisão era o lugar deles? Não. Mas eu posso discordar, irmã, com a senhora, porque aqueles presos estavam ali cumprindo a obrigação, porque eles desobedeceram a autoridade, fizeram coisas erradas. Sim, eles poderiam até continuar presos fisicamente, mas a alma deles precisavam ser libertas, precisavam encontrar com a salvação. E como se não tivesse ninguém ali para falar de Jesus? Talvez você tenha um filho na sua casa que precisa de salvação. Talvez você tenha um esposo que precisa de salvação. Talvez tenha um vizinho, vizinho, que precisa ouvir dos teus lábios uma canção, um testemunho, uma oração. O que estão ouvindo de você nessa prisão? Talvez você esteja mesmo nessa prisão. Como que você está se comportando dentro dessa prisão? Churumingando, reclamando, murmurando. Até quando, Deus? O que Paulo e Silas fizeram? Oravam e cantavam, estavam presos, estavam humilhados, machucados, mas eles tinham um louvor, eles tinham uma oração, eles não ficaram questionando, eles ali humilhados, mas se derramaram aos pés de Jesus. É só isso. Quando você não tiver nada mais o que fazer, cante. Quando não souber mais o que fazer, ore ao Senhor. Cante um louvor a Ele. Compõe uma canção ao Senhor. Irmãzinho, me falta até as palavras. Derrame suas lágrimas. O Espírito Santo entende até as nossas lágrimas. O terremoto de Deus acontece para colocar tudo no seu devido lugar. Irmã Sil, nunca me falaram que tem que orar pedindo terremoto de Deus. Não tem. Quem disse que precisa orar pedindo terremoto de Deus? Não precisa, não. Vocês ouviram Paulo e Silas aqui orando? Deus, manda um terremoto. Eu não estou ensinando isso aqui a vocês, não, viu? Pastor Washington chegar, vocês não vão falar que irmã Sil ensinou vocês a orar pedindo terremoto, não, não. O terremoto de Deus pode ser qualquer forma que Deus queira agir para colocar as coisas no devido lugar. Só que aqui foi realmente um terremoto que aconteceu. Um terremoto físico para colocar o espiritual no seu devido lugar. Porque o terremoto de Deus acontece para colocar tudo no seu devido lugar. Aí tem mais outra coisa interessante que eu gostaria de falar com vocês. Não precisa pedir o terremoto, né? Só precisa estar orando. E o que estiver fora de lugar, Deus vai colocar no seu devido lugar. Ore pelo seu filho, continue cantando. Vai ter momento que as suas falas não vai resolver mais. Suas palavras não resolvem mais. Então vai para a oração, vai para o louvor. Veja bem, o terremoto de Deus só acontece onde tem oração e louvor. O terremoto de Deus acontece para colocar tudo no seu devido lugar. Mas esse terremoto só vai acontecer se tiver oração e louvor. Cante um hino ao Senhor. Cante na hora da dor. Cante chorando. Cante sorrindo. Cante sozinha. Cante com microfone. Cante dentro do seu quarto. Cante na igreja. Cante andando. Deixa alguém falar assim: eita, daí não está bem não, está andando sozinho e cantando. Deixe quem quiser falar o que falar. Você sabe quem você serve e você sabe qual é a sua necessidade. E você sabe qual é a autoridade que você carrega. E você sabe que através de você cadeias vão ser quebradas. Através da oração e da palavra, da oração e do louvor. O terremoto de Deus só acontece quando tem oração e louvor. Em um momento... Nenhum momento Paulo e Silas, mesmo ferido, reclamaram, mas adoraram ao Senhor. E aí é nessa oração, o que é o terremoto? É o agir de Deus, é a forma que Deus vai agir para ordenar o que está fora, para colocar tudo ajeitadinho. Aquilo que tanto você pede, aquilo que tanto você ora, entendeu? Só cante, só adore ao Senhor, não tem mais o que fazer. Adore ao Senhor que Ele vai ordenar as coisas. Aí tem algo muito lindo que eu quero deixar aqui, já chegando na conclusão. No terremoto de Deus, no natural, eu falei aqui que acontece morte, né? Destruição, né? Mas no de Deus, não. No terremoto de Deus, ninguém morre. Oh,
igreja, se é um terremoto de Deus, ninguém vai morrer. Talvez você chegou em uma situação que você já está falando assim, Deus, parece que eu vou morrer. Só parece, mas você não vai morrer. É o terremoto de Deus, então não tem morte. O terremoto de Deus traz vida. O terremoto de Deus acontece o maior milagre. Eu quero que vocês falem alto e em bom som. Qual é o maior milagre que Deus pode fazer na vida do homem, igreja? Oh, aleluias! Qual é o maior milagre que pode acontecer na vida do homem? A salvação. Ô, irmã Sil, aconteceu a salvação naquele cárcere? Oh, aconteceu o terremoto de Deus? Então aconteceu salvação. Vocês estão me entendendo, igreja? Estão me entendendo, mulheres? Tem salvação precisando chegar na tua casa? Tem vidas que estão aprisionadas? Cante. A sua arma é oração e louvor. Cante um hino ao Senhor. Cante com o coração ferido. Cante quando todos estão dizendo que não tem mais jeito. Oh, cante mesmo se estão dizendo que tua voz não é boa. Cante mesmo se estão dizendo, que voz ruim de se ouvir. Não importa. Os céus me escutam. Os céus me ouvem. Qualquer hora o terremoto de Deus vai acontecer. Qualquer hora Ele ordena tudo, colocando tudo no seu devido lugar. Oh, aleluia. Aí o texto fala que quando aquele terremoto aconteceu, Paulo e Silas orando e cantando ao Senhor. Não estava assim não, como eu estou fazendo, tá? Não, vocês sabem que não estava. E não era a prisão confortável dos dias de hoje não é isso? Que tem privilégios lá dentro, não. Era a prisão onde as mãos eram acorrentadas lá embaixo junto com os pés. Homens feridos, nus, como se fossem marginais, eram servos de Deus. Homens tementes ao Senhor, mas tinham sido escandalizados, né? Humilhados publicamente, e agora estavam ali, como ladrões, como alguém que tivesse feito mal. Não, só tinha usado o quê? O que Paulo e Silas tinha feito, igreja? Usado a autoridade. Use a autoridade se você tiver a armadura de Deus. Guarda isso no teu coração. Quando aconteceu o terremoto e Deus já estava ordenando tudo, porque à medida que Paulo e Silas estavam cantando, não foi só o terremoto que aconteceu. Presos estavam escutando, presos estavam conhecendo um Deus. Como assim? Como assim? Esses homens nessa situação, adorando a Deus, não estou entendendo nada. Que coisa é essa? Sofrendo, sendo humilhada, passando uma prova, veste uma roupa bonita, igual, junta um bocado igual, tudo com os vestidos lindos, bota um salto, arruma o cabelo e vai para a igreja como se não tivesse problema nenhum. Ai, vai tudo linda, de cabeça erguida, como se não tivesse conta para pagar e nem problema nenhum. Esse é o comportamento de Paulo e Silas. Estava doendo, estava ferido, estava preso, humilhado, mas estava ali cantando uma canção ao Senhor. Oh, aleluias! Adorando ao Senhor. Vocês estão me entendendo? Porque tem alguém te observando, tem algum preso te observando. Tem alguém no cárcere que está te vendo, olhando o teu comportamento, tua conduta, tua fala. Como você está agindo, se você realmente serve o Deus que você fala que é poderoso, que é grandioso, que provê, que age, que cuida, que ama, que livra. Aí está ali, ó, esperando ouvir uma reclamação, uma murmuração, um vacilo, para dizer assim, ué, não disse que tem um Deus, agora está ali reclamando, mas aí se está vendo você cantando, o problema está ali, a luta, o coração está chorando, está sofrendo, mas você está confundindo o inimigo, você está cantando, você está adorando, como costumamos falar, marchando na presença do Senhor. O inimigo está sem entender nada, mas em algum momento, o terremoto de Deus vai acontecer, e quando o terremoto de Deus acontecer, aqueles que estavam te observando não vão resistir, vão falar, eu quero o Deus que aquela mulher serve, eu quero o Deus que aquele homem serve, eu quero servir o Deus da Igreja Assembleia de Deus de Potiraguá, oh, eu quero fazer parte desse povo.
povo que serve um Deus poderoso. Eu mesmo vi, eu mesmo testemunhei um terremoto acontecendo. Ou um terremoto diferente, que quebrou cadeias e ninguém saiu do lugar. Os presos não fugiram, não. Por que os presos não fugiram? Porque se os presos tivessem fugido, ia ter morte. E eu falei aqui que no terremoto de Deus não acontece. No de Deus, não. Se é o terremoto de Deus que está acontecendo na tua vida, acalme o teu coração. Sossega a tua alma, porque aquele lá não vai morrer. Ele não vai morrer. Aí o texto vai falar que quando aquele carcereiro viu o terremoto, a primeira coisa que veio na mente dele, os presos fugiram. E agora o que seria dele? Os presos fugiram. Ele era responsável, ele ia ter que dar conta daqueles homens. Aí o texto fala que Paulo... E aí ele faz o quê? Ele tentou fazer o quê, irmãos? Eu já ia esquecendo, não pode. Ele tentou tirar a própria vida. Mas aí o que acontece? Quem tinha autoridade levantou, solto. Agora eu imagino Paulo assim, ó. Oh, aleluia. Agora ele não estava preso mais não. Agora ele fala assim, epa, aqui é terremoto de Deus, não tem morte não. Não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Aí aquele homem chega ao ponto onde Deus queria. O que Deus queria? Que a salvação alcançasse, chegasse naquele lugar. Aí aquele homem fala, o que eu devo fazer? O texto fala que ele, trêmulo, porque diante da presença de Deus, ninguém fica paradinho, não. No mínimo você tem que tremer. Há um tremor na nossa alma diante da presença de Deus. O texto fala que aquele homem tremeu e falou, o que eu devo fazer para me salvar? Fica de pé, igreja, por favor. Aí aquele homem fez o quê? Paulo e Silas disse, vocês vão falar comigo, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Teve morte, irmãos? Não. Tudo foi colocado no seu devido lugar. Continue adorando ao Senhor Jesus e creia que será salvo tu e a tua casa. Eu ia adorar o Senhor Jesus com o refrão, mas já deu 9 horas. Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Irmã Sandra, eu amo a senhora no amor de Jesus Cristo. Viu? Obrigada por tudo. Deus abençoe essa igreja. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente.